Salve Maria, senhoras! Como é que as senhoras estão? Eu espero que estejam muito bem. Bom, hoje começam as aulas já do conteúdo novo. Então, vamos começar com o próximo conteúdo do livro que íamos estudar, que é o sujeito indeterminado, tá bom? Nós paramos em figuras de linguagem, ironia, eufemismo e hipérbole. Tínhamos até feito atividades já. Agora, vamos prosseguir com o sujeito indeterminado, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá, senhoras. Bom, deixa eu colocar meu rosto aqui no cantinho para não atrapalhar. Então, olha só, para poder acompanhar essa aula, eu sugiro que abram um livro na página 55, porque o conteúdo está na página 55, tá bom? Então, se quiserem, pode pausar o vídeo para poder pegar o livro e já deixar ele aberto para poder acompanhar o conteúdo que está lá, certo? Pronto? Então, vamos lá. O que seria um sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado é aquele sujeito não identificável. Eu tenho uma ação, eu sei que alguém praticou a ação, mas eu não sei quem praticou a ação. Por exemplo, roubaram a padaria da esquina. Quem? Não sei, os bandidos, sei lá, alguém roubou, só sei disso. Então, eu não consigo identificar, tá bom? Olha lá, vamos ver a definição e o exemplo. O sujeito indeterminado é o tipo de sujeito que não pode ser identificado na oração. Isso acontece quando não conseguimos perceber, pelo contexto ou pelo verbo que o acompanha, quem praticou a ação. Então, eu não consigo saber, pelo contexto, ou quem é que está praticando essa ação, tá bom? Exemplo, estão cantando na praça desde ontem. Quem? Não sei, só sei que tem gente cantando lá na praça. Mas quem exatamente eu não conheço. Não sei identificar exatamente quem está cantando. Nesta frase, não conseguimos identificar o sujeito da ação verbal, ou seja, não sabemos quem estava cantando, se eram homens ou mulheres, por exemplo, certo? É só isso sobre sujeito indeterminado? Não. Nós temos casos, algumas conjugações de verbos que vão nos ajudar a facilmente identificar quando o sujeito é indeterminado. Vamos lá? Então, frases com verbo na terceira pessoa do plural. Então, presta atenção. O primeiro caso é de frases com verbos na terceira pessoa do plural. Tá bom? Não se consegue identificar o sujeito da oração em frases com verbos na terceira pessoa do plural. Cuidado aqui, tá? Esse caso aqui vai pelo contexto, certo? Vai pelo contexto. Exemplos. Disseram para esperar aqui. Quem? Não sei. Ou então, ligaram para você do hospital. Quem? Eu não sei, só ligaram e deixaram um recado, tá bom? Vieram chamar você. Alguém veio, não sei quem. E estão reclamando do atendimento. Não faço a mínima ideia. Tem um bando de gente ali fora reclamando do atendimento, mas quem exatamente não sei. E estavam conversando na escola durante o intervalo. Disseram que estavam sozinhos. Notem que podemos ter também, como sujeitos indeterminados, verbos em locuções verbais, que é o caso aqui. Nós temos dois verbos com a ideia de um só, tá bom? Outra coisa também é que meus verbos podem estar no presente, no pretérito ou no futuro, não importa. A conjugação de tempo não importa. O importante é observar se o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural e se claramente, pelo contexto, você perceber que trata-se de um sujeito indeterminado, porque você não soube identificar quem é o sujeito, tá bom? Vamos para o segundo caso. Frases com verbo na terceira pessoa do singular, só que agora junto com o se. Cuidado! No primeiro caso, era verbos na terceira pessoa do plural. Esse segundo é do singular, porém, tem que vir acompanhado do se, tá bom? O sujeito não pode ser identificado em frases com verbos na terceira pessoa do singular acompanhado de se. Esse se, ele tem a função de índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Ele está indeterminando o sujeito. Eu consigo ver claramente que eu não sei quem é que está praticando a ação desse verbo, tá bom? Vamos ver? Falou-se do aquecimento global no simpósio. E esse assunto foi falado. Por quem? Não sei. Precisa-se de tradutor. Alguém precisa de tradutor na sua empresa. Mas quem exatamente? Também não sei. Mente-se para as crianças. Só um exemplo, tá, senhoras? Também não sei quem é que mente. Sonha-se muito alto.
Quem? Muitas pessoas sonham muito alto. Eu sonho muito alto, as senhoras também. Mas quem exatamente? Não sabemos, tá bom? E nunca se está livre de desgraças. Estamos sim, é só um exemplo, tá? Também é uma frase que eu não sei nem, não tem nem como saber, né? Isso aqui é um fato, é uma frase que indica um fato, tá bom? Então, esses casos aqui, esses exemplos, a gente podemos ver claramente que eu não sei quem é que está praticando a ação. Alguém pratica, mas não sabemos quem. E o próximo slide vai dar 3 dicas para ajudar as senhoras a identificar se essa frase tem um sujeito determinado ou não. Vamos ver? Observe que o pronome ser tem a função de índice de indeterminação do sujeito quando é acompanhado de, olha lá, verbos de ligação, tal como em se está. Então, aqui, ó, nessa última frase, aqui, nunca se está livre de desgraças. O estar vem do verbo estar, que é verbo de ligação. Então, eu não sei quem é que está praticando o sujeito. Mas a dica é, se eu tiver um verbo de ligação acompanhado do ser, eu já sei que é um sujeito indeterminado. Verbos intransitivos, ou seja, aqueles verbos que não precisam de complemento. Por exemplo, quem sonha, sonha. Quem mente, mente. Acabou. Então, são verbos que não precisam de objetos. Se eu ver esses verbos acompanhados do ser, eu já sei que é um sujeito indeterminado. E a última dica é quando o meu verbo é transitivo indireto, ou seja, aquele que precisa de um complemento, porém, com complemento com objeto indireto, ou seja, com uma preposição. Por exemplo, o verbo fala, neste caso, quem fala, fala de, quem precisa, precisa de, quem necessita, necessita de. Se esses verbos estiverem acompanhados do ser, eu já sei também que trata-se de um sujeito indeterminado, tá bom? Vamos prosseguir? Terceiro caso, frases com verbo no infinitivo impessoal. Como assim verbo no infinitivo pessoal? Infinitivo são os verbos quando eles estão sem conjugação nenhuma. O nome do verbo, por exemplo, amar, beber, comer, dormir, sonhar. Isso é um verbo no infinitivo. E impessoal é quando numa frase esses verbos no infinitivo não tem nenhum sujeito, claro. Então eu já sei, piorou, não vai ter sujeito mesmo, claro. Então eu sei que alguém praticou ação, mas não sei identificar quem é. Então olha lá. Não é possível identificar o sujeito da oração em frases com verbos no infinitivo pessoal. Não tem como. Olha o exemplo. Era proibido comer naquela sala. Ou é proibido comer naquela sala. Cadê o sujeito? Não sei. Eu não tenho. Na verdade, vou até consertar uma explicação que eu tive. Ninguém está praticando ação, na verdade, nessas orações. Ninguém. Mas existem essas ações. Então, vão ser sujeitos indeterminados. É proibido comer naquela sala. Ou era no passado, não importa. Apontar para os outros é falta de educação. Então, ninguém deve apontar. Só que aqui eu só estou indicando para todo mundo. Apontar o dedo para as outras pessoas é falta de educação. Quem? Não sei. Era monótono viver assim. Não tem também ninguém praticando ação. Questionar é importante. Questionar é importante. Mas quem? De um modo geral. Podem observar que ou são ordens, ou são conselhos, ou são, né? É bom poder caminhar todas as manhãs. Deixa eu consertar aqui o errinho, né? Tá faltando um. É sim. Pronto. Né? Prontinho. É bom caminhar todas as manhãs. Agora eu tô falando assim de um fato. Algo, uma frase, um fato. Tá bom? Então, podem ver que todos esses verbos não estão conjugados, aliás, eles estão no infinitivo, ó. Era, que vem do verbo ser. Apontar, de novo o verbo ser. Questionar e poder. Nós podemos ver que eles estão todos no infinitivo. E também, claramente, não conseguimos perceber ninguém praticando a ação. Então, trata-se também de um sujeito indeterminado. Tá bom? Bom, vamos praticar um pouquinho para ver se as senhoras entenderam? Essa atividade, eu vou responder junto com as senhoras, mas a próxima, as senhoras vão responder sozinhas em casa e depois terá uma videoaula com explicação
com a correção do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 5 sentenças e eu quero que as senhoras identifiquem apenas a que tem sujeito indeterminado, tá bom? O pássaro voou assustado. Eu vou fazer junto com as senhoras esse. Primeiramente, lembra que eu sempre falo na sala de aula, quando formos fazer análise sintática, sempre devemos procurar o verbo daquela oração. Na letra A é voou. É só perguntar, quem voou assustado? O pássaro. Então, o pássaro é o sujeito. Uai, professora, eu já identifiquei o sujeito. Sim, então não é sujeito indeterminado, não é nossa opção. Vamos ver a resposta. Não é essa, é errada. Nesta frase, o sujeito, o pássaro, é facilmente identificado. A gente só apertou para o verbo, a gente já achou o sujeito. Vamos ver na B. Surgiram reclamações contra o cruzado. Pergunta para o verbo. Qual é o verbo? Surgiram, tá? O que surgiram? Vamos lá, a pergunta é o seguinte. O que surgiram? Reclamações. Uma oração invertida. Então, eu tenho um sujeito. Nesta frase, o sujeito é reclamações. Se eu fosse tirar ela, colocar ela na ordem, seriam reclamações surgiram contra o cruzado. Tá bom? Só que como fica estranho, é melhor inverter mesmo. Surgiram o quê? Reclamações contra o cruzado. Mas o sujeito é reclamações. Letra C. Ouvem-se vozes na sala vizinha. Cuidado. Eu tenho C aí. Opa, já vou marcar sujeito indeterminado? Não, porque quando o C vai vir acompanhado do verbo no singular. Ouvem está no singular? Não está, está no plural. Aqui eu consigo, então, identificar o meu sujeito. É só perguntar para o verbo. Ouvem-se? O que ouvem-se? O que são ouvidas? Vozes na sala vizinha. Então, o sujeito é vozes. Cuidado. Nesta frase, o sujeito é vozes. Neste caso, C tem função de pronome apassivador. É outra função que a gente vai estudar no futuro. E não de índice de indeterminação do sujeito. É o mesmo que dizer que vozes são ouvidas na sala da vizinha. Se eu fosse reescrever essa frase, seria vozes são ouvidas na sala da vizinha. Se tivesse ouve-se vozes, aí seria sujeito indeterminado, se estivesse no singular, tá bom? Ali, rouba-se no atacado e no varejo. Vamos ver o verbo. Qual é o verbo? Rouba-se. Quem rouba-se no atacado e no varejo? Quem rouba-se no atacado e no varejo? Ué, professora, eu não sei. Se eu não sei, eu sei que alguém rouba, mas não sei quem é. No sujeito é indeterminado. Então, esta é a resposta correta. Tá bom? O verbo roubar está na terceira pessoa do singular e está acompanhado de ser, com a função de índice de indeterminação do sujeito. Essa é uma das formas de indeterminar o sujeito. Então, aqui é o caso, olha, se eu perguntar para o verbo, eu não consigo identificar. Quem rouba-se? Quem é que rouba no atacado e no varejo? Tá vendo que não aparece o sujeito? Vendeu a casa. Estranho nessa construção? Vamos ver a explicação para ela? Errada. Apesar do verbo vender estar na terceira pessoa do singular e acompanhado do ser... Não está acompanhado de ser. Acho que foi um erro. Provavelmente era assim um exemplo, tá, senhoras? Mais uma vez, desculpa pelo erro. Tá, vamos lá. E acompanhado de ser... O pronome ser, neste caso, tem a função de apassivador, porque aqui eu consigo identificar o que foi vendida. A casa. A casa é o sujeito, então aqui é uma pegadinha. Apesar do meu verbo estar conjugado aqui na terceira pessoa do singular e eu tenho ser, cuidado. Mesmo assim, eu ainda tenho que perguntar para o verbo. Olha só, vendeu-se a casa. O que foi vendida? A casa. Então, a casa é o sujeito. Se eu voltar aqui, ó, eu não consigo. Quando eu pergunto, eu não... Aliás, desculpa, aqui quando eu pergunto, eu tenho sujeito também, olha lá. Ouvem-se vozes. O que são ouvidas? Vozes. Agora, se eu voltar aqui, eu não consigo achar o sujeito, ó. O que foi roubado no atacado e no varejo? Não sei. Aliás, desculpa,
Quem rouba no atacado e no varejo? Não sei.